No vídeo de hoje eu vou falar como lidar com as birras. Olá, meu nome é Daniela, eu sou psicóloga e mãe, e no vídeo de hoje eu vou falar o que é birra e como lidar com a birra. Então, gente, birras, como são conhecidas, por todas as pessoas, na verdade trata-se de explosões emocionais. Os bebês, as crianças pequenas, elas não sabem lidar com as frustrações da vida. Então, a forma que elas têm para lidar com isso são através dessas explosões emocionais que nós conhecemos como birra. A nossa espécie, o ser humano, ele nasce muito imaturo. Então, ele nasce dependente de cuidados, porque se a gente não cuidar do nosso filho, do nosso bebê, ele não sobrevive. Então, a gente nasce muito dependente de cuidados. A gente nasce com a nossa parte motora e com a nossa parte emocional e neurológica muito imatura. Então, é questão de tempo até essas habilidades se desenvolverem, a gente conseguir andar, engatinhar. E o mesmo vale para a nossa cognição e para o nosso emocional. Nós nascemos muito imaturos, nosso sistema nervoso ainda é muito imaturo. Então, a gente precisa de tempo para poder se desenvolver essas habilidades e nos tornarmos maduros. E, através disso, a criança tem esse tipo de comportamento. Então, a birra, esse comportamento de birra é caracterizado por explosões emocionais. Geralmente, a criança ela se joga no chão, ela chora, ela grita alto, ela esperneia, ela se joga para trás quando os pais ou algum adulto pega ela no colo. Esses comportamentos, eles são normais e esperados, até porque a criança ela ainda é muito imatura. Pausa agora para dar um recado muito importante. Para continuar recebendo os meus vídeos, gente, se inscreva aqui, ative o sininho, não deixem de dar um like, porque assim vocês vão ter acesso a esse conteúdo, vocês vão ter acesso a esses vídeos que eu posto toda semana, tudo bem? Então, como eu estava falando, pelo fato da criança ainda ser muito imatura, ela tem esse tipo de comportamento e isso é o comportamento esperado das crianças, porque elas ainda são muito imaturas. E no vídeo de hoje eu vou falar também como lidar com esses momentos. Primeira coisa, gente, mantenha a calma. Se você mostrar que tá estressado, nervoso, se você gritar com a criança, se você bater, não vai adiantar. A criança vai ficar mais nervosa ainda e esses tipos de comportamento vão piorar. Imagina se você tá com muita raiva porque alguma coisa que você queria muito, você não conseguiu, e aí vem alguém e te bate, vem alguém e te xinga. Isso não vai provocar em você mais estresse? Com a criança funciona do mesmo jeito. Se a criança estiver muito estressada, se a criança estiver no ápice da birra, da explosão emocional, mantenha calma. Esse tipo de comportamento violento e agressivo vai piorar a situação. Item número 2. Se abaixe na altura da criança para ficar do tamanho dela. Então, por que isso é importante? Porque nós adultos somos muito maiores do que a criança e quando a gente está por cima, a gente passa aquela postura de autoridade. E aí isso pode deixar a criança com medo, isso pode não trazer acolhimento. Então é importante a gente abaixar na altura da criança para a gente mostrar que ali tá de igual para igual. Número 3, acolher, gente. É importante que todo sofrimento seja acolhido. Acolher não quer dizer ceder. Ceder é uma coisa, acolher é outra. Acolher quer dizer que você entende o sofrimento da criança. Mas isso não quer dizer que você vai dar o que a criança quer porque a criança teve um comportamento de birra. Porque realmente ela precisa aprender a lidar com as frustrações da vida dela. E a gente está ali, nós somos pontes para ensinar essas habilidades para a criança, tendo paciência e acolhimento. Então, nosso papel ali é acolher a criança. Mostrar que estamos ali, que a criança pode contar com a gente. Isso não quer dizer que a gente vai ceder e fazer o que ela quer, mas sim que a gente está ali para acolher como adultos e validar os sentimentos da criança. Não achar que é bobeira, falar engole o choro. Pelo contrário, a criança precisa saber manifestar suas emoções. Por muito tempo nós fomos calados e silenciados pelas outras crianças, pela criação que nós tivemos. Então é importante a gente não continuar esse ciclo, a gente quebrar o ciclo. Porque você imagina, você tem dificuldade de mostrar suas emoções? Você tem dificuldade de falar o que você está sentindo? A maioria das pessoas tem, porque quando a gente era criança, o nosso sofrimento era invalidado. A gente ouvia frases como, engole o choro, você não tem que chorar. Então a gente cresceu acreditando que essas emoções são erradas, são inadequadas, e na verdade não é. São emoções como as outras que nós temos de alegria, de felicidade, e elas podem sim ser manifestadas. Então precisamos acolher e validar essas emoções dos nossos filhos. Item número 4, espere ela se acalmar para conversar.
Não dá e realmente não vale a pena, não tem como a gente querer conversar com uma pessoa que está muito nervosa, muito estressada. Esteja ali, acolha, espere ela se acalmar para que vocês possam conversar e alinhar ali o que aconteceu, validar os sentimentos e emoções dos seus filhos. Então, não tenha vergonha se o seu filho manifestar um desses comportamentos em público. Geralmente as crianças tendem a manifestar esse comportamento em público. Não tenha vergonha, não pense que você errou como mãe, que você errou como pai. Todas as crianças têm esse tipo de comportamento porque todas as crianças são imaturas neurologicamente. Então, um dia ou outro elas vão manifestar as emoções dessa forma, porque é a forma que elas têm para manifestar naquele momento. Então, a birra, né, que são essas explosões emocionais, é a forma que eles têm de manifestar que eles não estão bem, que eles não gostaram daquilo. E se vocês querem continuar, terem acesso a esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo, se inscrevam aqui, deem um like, mandem esse vídeo para mais mães e pais para eles entenderem que sim, a criança vai manifestar a birra, por mais que você tenha cuidado na sua criação, na educação, tem coisas que não dependem só da gente. A gente não tem o poder de controlar o comportamento do outro. A gente pode orientar? Sim, mas a gente não tem o poder de controlar o comportamento do outro. Eventualmente as crianças vão manifestar esse tipo de comportamento. Isso não quer dizer que você seja uma mãe ruim, um pai ruim. Isso quer dizer que nem tudo está sob seu controle. A gente não pode controlar o comportamento dos nossos filhos, mas a gente pode controlar quais comportamentos vamos ter mediante o comportamento que o nosso filho está apresentando. Conseguiram entender a diferença? Então, se vocês querem que eu fale mais sobre outros assuntos, escreva aqui embaixo alguns temas que com certeza eu vou ler e vou fazer o vídeo. Se inscreva no meu canal, deem um like e muito obrigada por assistirem até aqui e até o próximo vídeo.